Imagine um lugar silencioso, desolado, onde não há vida, apenas restos do que um dia já existiu, um vale coberto por ossos espalhados, secos pelo tempo, esquecidos pelo mundo, mas nesse cenário de morte, Deus decide revelar um dos maiores segredos espirituais da história da humanidade. Hoje, você vai descobrir o mistério do Vale dos Ossos Secos, uma visão que não apenas mudou a vida de um profeta, mas que pode transformar a sua também. Ezequiel não era um homem comum. Ele era profeta durante um dos momentos mais sombrios da história de Israel, o exílio na Babilônia. O povo havia perdido sua terra, sua liberdade, seu templo, sua identidade, e agora vivia sem esperança. A nação se sentia morta espiritualmente, como se não houvesse mais futuro. É nesse cenário de dor e desespero que Deus decide levar Ezequiel a uma experiência sobrenatural. Uma visão que revelaria não apenas o poder divino, mas também o destino de seu povo. Ezequiel é conduzido pelo Espírito de Deus a um lugar estranho. Ele olha ao redor e se depara com um vale vasto e desolado, coberto por milhares e milhares de ossos espalhados. Não eram apenas esqueletos alinhados, mas ossos secos, quebrados, esquecidos pelo tempo. Cada osso parecia contar uma história de abandono e morte. O cenário era um retrato angustiante da desolação total, onde o silêncio pesado ecoava pela paisagem sem vida. Foi nesse ambiente sombrio que Deus decidiu falar com Ezequiel, revelando um dos maiores segredos espirituais da história da humanidade. Ezequiel, ao adentrar o Vale dos Ossos Secos, sentiu uma mistura de medo e reverência diante da cena desoladora que se desdobrava diante de seus olhos. Cada osso parecia sussurrar uma história de abandono e solidão, ecoando um passado esquecido e marcado pela morte. A visão daquele cenário macabro tocava profundamente a alma do profeta, fazendo-o refletir sobre a transitoriedade da vida e a fragilidade da existência humana. Enquanto observava atentamente os ossos espalhados pelo chão árido, Ezequiel pôde sentir a presença divina pairando sobre aquele lugar, preparando-o para presenciar um milagre que desafiaria as leis da natureza e restauraria a esperança em meio à desolação. Deus então dá uma ordem a Ezequiel, uma ordem que ecoa pelo Vale dos Ossos Secos com uma autoridade divina que estremece o profeta até o âmago de sua alma. O Senhor diz: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. As palavras reverberam pelos vales da desolação, desafiando a morte com a promessa divina. Ezequiel sente o peso da responsabilidade divina sobre seus ombros, e com fé inabalável, ergue sua voz para proclamar a mensagem celestial aos ossos ressequidos. Cada palavra pronunciada pelo profeta é como um eco da voz do próprio Criador, penetrando nas entranhas da morte e convocando os ossos à ressurreição. O poder das palavras proféticas de Ezequiel ecoa pelos recantos sombrios do vale, preparando o cenário para o milagre que está prestes a se desdobrar diante dos olhos atônitos do profeta e da eternidade. E ao proferir as palavras de poder, Ezequiel sentiu uma energia divina percorrer todo o seu ser. Sua voz ressoava no vale como um trovão celestial, ecoando entre os ossos ressequidos. Cada sílaba pronunciada pelo profeta parecia trazer consigo uma centelha de vida, desafiando a morte que reinava soberana naquele lugar desolado. A atmosfera tornou-se carregada de expectativa e milagre, enquanto os ossos antes inertes começaram a estremecer em resposta à voz profética. O pulsar da vida se fazia presente naquele cenário de morte, e Ezequiel sabia que estava testemunhando a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Diante de seus olhos maravilhados, o chão do Vale dos Ossos Secos começou a tremer violentamente, como se a própria terra respondesse ao chamado divino. Cada osso, antes espalhado e desconexo, passou a se mover de forma coordenada, como peças de um quebra-cabeça sendo magicamente realocadas. O som sinistro dos ossos se chocando ecoava pelo vale, criando uma sinfonia macabra
que contrastava com a iminente ressurreição. A atmosfera estava eletrificada, carregada de uma energia sobrenatural que fazia os cabelos de Ezequiel se arrepiarem. Era como testemunhar a dança da morte sendo transformada em um espetáculo de vida diante de seus olhos atônitos. Os ossos, que antes jaziam espalhados e desconexos pelo chão árido do vale, começaram a se mover de forma sobrenatural. Cada osso parecia encontrar seu lugar designado, encaixando-se perfeitamente com uma precisão milagrosa. Os tendões se esticavam e se entrelaçavam, criando uma rede intricada que dava suporte aos músculos recém-formados. Era como se uma coreografia divina estivesse sendo executada diante dos olhos maravilhados de Ezequiel, onde cada movimento era orquestrado pela mão invisível de Deus. A transformação dos ossos secos em esqueletos completos era um testemunho vivo do poder restaurador do Criador, que trazia ordem ao caos e vida à morte no coração daquele vale desolado. Ezequiel, tomado pela emoção e pelo temor diante da visão sobrenatural que se desenrolava diante de seus olhos, sentiu o chamado divino ecoar em seu íntimo, com uma intensidade avassaladora. Ele sabia que estava diante de um momento crucial, onde a intervenção do Espírito Santo seria o catalisador para a manifestação do poder divino. Com os olhos fixos nos ossos ressuscitados, Ezequiel ergueu suas mãos trêmulas em direção aos céus e invocou a presença do Espírito. Ó sopro dos quatro ventos, venha sobre estes corpos ressuscitados e infunda neles o fôlego da vida. A atmosfera ao redor do profeta parecia eletrizada, carregada de uma expectativa sobrenatural que anunciava a iminente transformação daquele exército de ossos secos em um exército vivo e pulsante. O vento suave começou a soprar pelo vale, trazendo consigo a promessa de renovação e ressurreição. Cada sopro era como um beijo divino sobre os corpos outrora sem vida, infundindo-lhes vitalidade e restaurando sua plenitude. E assim, diante dos olhos maravilhados de Ezequiel, aqueles que eram apenas ossos secos se viram revestidos de carne e espírito, prontos para testemunhar o milagre da vida restaurada. E ao testemunhar o milagre da ressurreição dos ossos secos, Ezequiel sentiu seu coração transbordar de gratidão e assombro diante da manifestação do poder divino. Cada movimento dos corpos outrora inertes era como uma sinfonia de vida, ressurgindo em meio à desolação. Os olhos do profeta se encheram de lágrimas ao contemplar a transformação sobrenatural que se desdobrava diante dele, como se todo o vale dos ossos secos ecoasse com louvores ao Criador. A sensação de presenciar a intervenção direta de Deus naquele cenário sombrio era avassaladora, enchendo Ezequiel de uma fé renovada e uma esperança inabalável. O profeta sabia que aquele momento não apenas mudaria o destino do povo de Israel, mas também deixaria gravado em sua alma o testemunho eterno do poder restaurador e redentor do Senhor. O sopro divino, portador da vida eterna, penetra profundamente nos corpos outrora sem vida, como um rio de luz inundando cada célula e cada fibra daqueles que foram ressuscitados dos ossos secos. O Espírito Santo envolve os recém-formados esqueletos com uma aura de poder e renovação, infundindo neles a centelha divina que os torna vivos. Cada corpo ressuscitado é preenchido com a essência da vida, restaurando não apenas a carne e os ossos, mas também as almas que outrora jaziam na escuridão da morte. O sopro do Criador ecoa pelo vale desolado, trazendo consigo a promessa de um novo começo e a certeza de que onde havia desolação, agora há plenitude. E assim, diante do poder transformador do Espírito Santo, aqueles que eram apenas ossos secos se veem revestidos de uma nova identidade, prontos para testemunhar o milagre da ressurreição e proclamar a glória do Altíssimo. E naquele momento sobrenatural, diante do vale dos ossos secos, a cena se desenrola de forma majestosa e impactante. Os corpos outrora inertes, agora revestidos de carne e espírito, erguem-se lentamente da poeira da morte. Cada movimento é como um testemunho vivo da intervenção divina, onde a vida vence a morte e a esperança resplandece na escuridão. Os olhos outrora vazios dos ressuscitados,
agora brilham com uma luz interior, refletindo a glória do Criador que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O som de ossos se unindo e músculos se formando é substituído por cânticos de gratidão e louvor que ecoam pelos montes e vales, proclamando a fidelidade e o poder do Deus vivo. E assim, o exército de ossos secos se transforma em um exército de vida, pronto para marchar sob o estandarte da redenção e da vitória eterna. Leia a Bíblia, descubra os segredos da vida que só Deus pode revelar. Nunca se esqueça, Deus é fiel. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que Deus pode trazer vida ao que parecia perdido.